E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor da Controle Sul, vindo aqui novamente no EAD da PPA Caxias mostrar mais uma novidade para vocês. A central Agility Pop Connect, a central que vai substituir a Pop Prog, a central que fica na linha analógica da PPA. Aqui a gente separou alguns modelos que vocês mais gostam de usar. A BV Home analógica, a DZ400KL, a DZ250 Custom e a Portale da Celtron, Portale analógica da Celtron. E também ela é possível ser programada ou não com o Prog, a ferramenta do instalador PPA. Agora vamos ali na bancada rapidinho para ver as funcionalidades da central. Então pessoal, essa aqui é a cara da Agility Pop Connect. Vamos dar uma repassadinha agora nas conexões da central. Aqui, nesses dois primeiros bornes aqui, é a entrada de alimentação. Ah, Vitor, mas eu não sei a tensão que é na casa do meu cliente. Não tem problema. Essa central aqui, ela é bivolt automática. Pode colocar tanto 110 quanto 220, que ela vai ligar normalmente. Aí nós temos em seguida as três conexões do estator, o amarelo, o preto e o vermelho, que vai ser na placa, vai ser comum, abertura e fechamento. Só ressaltando que o único que a gente não pode inverter é o amarelo, que é o comum do estator. O preto e o vermelho é indiferente, eu posso ligar tanto um na abertura quanto o outro sem problema nenhum. Neste contexto aqui, que aqui eu tenho uma DZ400KL deitada aqui. É um capacitor, aqui são as entradas do capacitor, é um capacitor de 12 microfarads. Aí vamos vir mais para cá, aqui temos a entrada da trava. O que é essa entrada da trava? Você vai comprar um módulo relé à parte da PPA. Se você não sabe o que é um módulo relé, nós temos um vídeo aqui no canal e eu vou colocar o cardzinho aqui para você poder assistir ele. Com esse módulo relé você vai conectar ele aqui e instalar a sua trava PPA para funcionar com a central Agility Pop Connect. Ao lado aqui nós temos a entrada da luz, que é ligada também com o módulo relé. Aí nós temos aqui a parte do 433, o cristal 433, do receptor, né, do controle. Mais para frente aqui nós temos a entrada do RID, do fim de curso, que aí você vai perceber que aqui são 4 pinos, né? Mas no RID são só 3. Aí você vai me perguntar, Vitor, mas como que eu conecto? Em qual borne aqui que eu vou conectar? É simples, ó. Esse Czinho aqui, por enquanto, não está sendo utilizado. Então você vai conectar no F, C e A. Pode ser tanto nesse sentido aqui, onde não tem os pininhos, quanto nesse sentido aqui que tem os pininhos à mostra. Tanto faz, posso ligar assim ou inverter aqui ao contrário. Aí depende do lado que o seu portão vai correr, se ele vai correr para a direita ou para a esquerda. Mais em cima aqui nós temos a entrada do RX, que é de uma receptora externa, vou colocar uma receptora externa. Ao lado nós temos a entrada da fotocélula, que é a entrada onde você vai colocar a fotocélula, né, o anti-esmagamento, que aqui já tem até alimentação para ela, né, os 12 volts de GND. Mais embaixo nós temos a conexão do Prog, que é aquele programador que todo mundo que é já instalador da PPA, principalmente da PPA Caxias, já está bem conhecido esse famoso Prog aqui. E ao lado nós temos os jumpers, junto com os Tact LEDs para programação sem o Prog. Aqui você pode programar a central sem o Prog. Agora que eu mostrei a placa para vocês, eu vou mostrar as configurações. Eu vou começar mostrando a configuração de um controle. Vai ser com esse primeiro jumper aqui, ó, o TX. Eu vou fechar esse jumper. Olha que o LED já está piscando diferente. Eu vou pressionar o botão do controle. Vendo que o LEDzinho está piscando, tanto do controle quanto da placa. Eu vou apertar o botão gravar agora, ó. Controle gravado. Se eu apertar aqui, a máquina já vai acionar.
Vou cadastrar o outro botão. Olha lá. Gravado. Controle gravado. Aí, depois de gravar o controle, é só abrir o Jumper TX que a máquina vai funcionar corretamente. Agora eu vou mostrar para vocês essa placa lá na maquete, para mostrar as configurações pelo prog e vocês conseguirem ver o motor funcionando juntamente comigo. Vamos lá? Vem comigo! Bom pessoal, estamos aqui com o prog conectado na placa e vamos dar uma passadinha nas funções. Quando você liga o prog na central a primeira vez, o menu principal é essa aqui, ó. Nós temos ST, que mostra o status do portão. P é de parado, o portão está parado, né? FCF é o status de fim de curso do fechamento. Ele me mostra se o ímã está lá no fim de curso de fechamento. FCA é o status do fim de curso de abertura. Aqui, ó, ele está branquinho, porque o ímã está no fim de curso de abertura. Se eu remover o ímã do fim de curso de abertura, ele some, ó. Se eu colocar de novo, ele aparece, certo? FT é o status da fotocélula. Se eu tivesse uma fotocélula aqui agora, conectada na máquina, aqui me mostraria o status, se tivesse alguma coisa na frente ou não da fotocélula. RF é o status do sinal de controle, se ela está recebendo um sinal de controle ou não. EA e EB é do encoder, só que essa placa não tem encoder, então ela não aceita, mas fica aqui no menuzinho principal. No segundo menu, na segunda função, né, temos o tipo de setup. Padrão de fábrica é o que vem da fábrica, quando você liga a placa pela primeira vez. Eu posso alterar. Temos basculante BV leve, lenta, basculante leve, rápida, basculante pesada, lenta, basculante pesada, rápida, deslizante leve, lenta, deslizante leve, rápida e assim sucessivamente para as duas funções. Aí aqui acabou. Vamos colocar que aqui na maquete eu tenho uma deslizante leve e eu vou deixar rápida, certo? Vamos para o próximo menu. Gravar TX. Lembra que eu fiz lá no começo? Eu gravei via Jumper. Posso gravar pelo prog também. Tem um controlinho aqui do meu lado. Então eu vou colocar aqui, ó. Se eu apertar o botão, transmissor, se eu apertar o botão mais, já cadastrado. E me dá quantos controles eu tenho cadastrados aqui. Próxima função. Excluir TX. Quero apagar todos os controles. Eu não excluo algum TX específico. Eu excluo todos os controles. Então, se eu vier aqui e apertar o botão mais, ele vai contar 10 segundos. E depois desses 10 segundos, ele vai me perguntar se eu confirmo, se eu quero excluir todos os controles. Eu quero excluir todos os controles. Feito. Agora, eu vou voltar para a função anterior, porque eu quero deixar esse controle cadastrado. Vamos repetir. Aperto e seguro o botão do controle. O prog aqui já me deu que eu posso apertar o botão mais para cadastrar o controle. Aperto o botão cadastrado. Se eu quiser cadastrar o outro, transmissor, botão mais, já cadastrado. Então eu tenho um controle cadastrado com os seus 2 botões cadastrados. Ok? Essa aqui a gente já viu. Vamos para a próxima. Tempo de pausa. Tempo de pausa é o tempo que o portão vai contar em segundos para o portão fechar sozinho. É o portão fechar automaticamente. Semiautomático, ele vai esperar um comando, ele não fecha sozinho. Se eu apertar o botão mais, nível 1 é 5 segundos. Ele vai contar 5 segundos e o portão vai fechar sozinho, certo? Vou deixar 5 segundos, a gente vai olhar na maquete aí, vocês já estão vendo a imagem, que o portão depois que abriu, ele vai contar 5 segundos e fechar sozinho.
Beleza? Vamos para a próxima função. Rampa de fechamento. A rampa, o que é rampa? Rampa é onde o portão vai, é o ponto em que o portão vai desacelerar para chegar no batente. Esse aqui é a rampa de fechamento. Então é onde é o tamanho, é a distância em que o portão vai diminuir a sua velocidade para chegar no batente sem bater muito forte. Vamos para a prova. Vou deixar nível 3. Torque do fechamento. O torque é a força e a velocidade que ele vai ter nessa rampa. Vamos deixar zerado porque eu não quero muita força, porque esse portãozinho é muito leve. Rampa de abertura é a mesma coisa do fechamento. É a distância em que o portão vai desacelerar para ele não bater no batente do portão, na abertura, certo? Vou deixar em 3 também. Torque da abertura, a mesma coisa do fechamento, que são separados para você poder fazer um ajuste muito correto no portão, a cada portão. Agora, vocês já vão estar vendo aí na maquete que eu deixei o nível 3 de rampa de fechamento, o nível 3 de rampa de abertura e sem torque, para ele ir o mais macio possível para os batentes. Vocês vão ver que na abertura ela vai parar numa certa distância e bem devagarinho para o batente. E no fechamento a mesma coisa, ela vai vir numa certa velocidade, diminuir para encostar no batente e não bater com força. Ela tem essa regulagem aí para não bater. Não dá aquela pancada muito forte. Vamos para a próxima função. O freio, ele é para quando o portão encostou no batente, para ele não forçar, para ele não ficar travado no batente, esse freio, a própria máquina, depois que chegou ao batente, ela dá uma voltadinha, para ela não ficar socada, ela não ficar travada nesse batente. Então, com esse freio, ela dá uma voltadinha. Vamos deixar 1. Você pode, com isso aqui, você faz a regulagem. Eu quero aumentar essa distância, o tanto que ele vai voltar. Posso diminuir o tanto que ele vai voltar em 8 níveis. Vamos deixar em 1 para não ter dúvida. Força é a força durante o percurso do portão. Vem de fábrica no nível 8. Vamos deixar, que é sempre bom, que aí aguenta qualquer portão, não é mesmo? Vamos, que eu vou deixar no máximo e vocês vão ver que mesmo nesse portão levezinho, vai tocar tranquilamente. Torque na memorização. É a força que o motor vai dar no torque de memorização. O que é a memorização? É quando o portão vai reconhecer o percurso, onde é o batente de abertura e onde é o batente de fechamento, certo? Esse é o torque de memorização. Vocês vão estar vendo aí ela lendo o percurso. Enquanto eu estou falando aqui, está aí aparecendo para vocês ela lendo o percurso. O torque é essa força que ela vai ter nessa memorização. Eu vou deixar nesse portão aqui, que é muito levezinho, eu vou deixar com torque 2, porque o portão é muito leve. Vamos para a próxima. Folga do batente. O que é essa folga do batente? Ela vem com 8 níveis também. Folga do batente é o portão, eu não quero que o portão chegue ao batente, por isso que é uma folga do batente. Eu deixo o portão vai parar antes de chegar no batente. Como depois da memorização o portão sabe exatamente onde estão os batentes, tanto de abertura quanto de fechamento, quando eu coloco essa folga do batente, ele vai parar antes. E aqui, conforme eu vou aumentando o nível, mais distante do batente, ele vai parar. Certo? Vou deixar sem folga do batente. Eu quero que ele chegue no batente seco. Tempo de luz de garagem é o tempo que a lâmpada vai ficar acionada. Eu liguei, né, o módulo relé, liguei a lâmpada no módulo relé. Se eu aumentar aqui, são 8 níveis também. Conforme eu vou aumentando aqui, ela vai dizendo quanto tempo a lâmpada vai ficar acesa depois do fechamento do portão.
de 30 em 30 segundos. Então, se eu deixar nível 1, depois que o portão fechar, vai contar 30 segundos e apagar a luz. Certo? Não tenho lâmpada instalada, então vou deixar zerado. Reversão. Reversão é muito simples. Reversão é quando eu aperto, eu apertei o portão está abrindo. Quando eu aperto no meio do percurso, eu aperto o botão do controle novamente, ele para, reverte e começa a fechar sozinho. No fechamento é ao contrário. Se ele estiver fechando, quando eu aperto o botão do controle, ele para no percurso, ele fica parado exatamente onde você apertou. Quando você apertar o botão novamente, aí ele vai abrir. Essa é a função reversão. Eu vou deixar habilitado, vocês vão estar vendo aí na maquete. Vamos para a próxima. Tipo de código de TX. TX é o controle. Então a PPA ela tem dois tipos de código de controle. Tem o código fixo e o código rolante. O código fixo ele é o código comum, qualquer controle, e o código rolante que é anti-clonagem, que ele facilita, que você não consegue ir no chaveiro, clonar o controle, e é muito mais seguro. Então a gente opta para usar esse. Ah, Vitor, mas eu consigo colocar essa placa no código fixo? Aqui, ele aceita até 164 controles no código fixo. E no código rolante, até 82 controles. É bastante controle. Retardo na abertura. O que é retardo na abertura? Vamos supor que nesse portão eu tenho uma trava ou uma sinaleira. Esse retardo na abertura é quando eu aperto o botão do controle, o portão reconhece, espera o determinado tempo que eu selecionar aqui para poder abrir, para destravar a trava e não prender na casinha dela, acionar a sinaleira, avisar que o portão vai abrir, depois ele abre. Então esse retardo aqui, ele segura o portão, o comando um pouquinho, para dar tempo de acionar a trava, acionar a luz, de 3 em 3 segundos. Então conforme eu vou aumentando aqui, eu aumento 3 segundos. Vamos para a próxima função. Trava no fechamento. Tá? Não. O que é trava no fechamento? É o ponto de percurso do fechamento em que a trava recolherá o seu pino, para o portão fechar suavemente e depois ela solta o pino para poder travar o portão. Certo? Aí se você vier aqui no botãozinho mais, você vai ver que é de 5, 15, 20%, que é a distância que ela vai chegar do batente. Vamos para o próximo. Ajuste de central permitido. Isso aqui é muito legal. Eu consigo bloquear ou não a configuração pelos jumpers da placa. Aí eu só configuro pelo prog. A próxima. Percurso. Aqui é onde eu apago e começo a gravar o meu percurso. Então se eu apertar o botão mais aqui, ó, apaguei o percurso. Aí vocês vão ver agora na maquete, quando eu apertar o botão mais, ele vai começar a ler o percurso do automatizador. Ele vai reconhecer aonde está o batente de fechamento e aonde está o batente de abertura. Mover o portão. Se eu apertar o botão e segurar aqui, vocês vão ver aí na maquete que o portão está indo para o movimento de abertura. Se eu apertar e segurar aqui, ele vai mover o portão para o fechamento. O que é isso? Para eu não ficar destravando o portão, ficar mexendo com a mão no destravamento deslizante, por exemplo, aqui a PPA inventou esse critério para eu poder mover, como se fosse no manual, o portão pelos hatches aqui. Vamos para o próximo. Idioma, português. Se você estiver num país espanhol ou num país que fala inglês, tem o inglês e espanhol. Tem 3 idiomas aqui. E voltamos para o menu principal. Todas essas são as configurações possíveis na Agility Pop Connect. Foram todas as configurações possíveis. Mas aí você me pergunta: ah, Vitor, mas eu preciso fazer todas essas configurações para funcionar o motor na minha casa? Não, não precisa. Você pode seguir 3 passos. Eu resetei a placa, pus no padrão de fábrica. O que você precisa fazer? Primeiro,
escolher se é basculante ou deslizante, certo? Segundo, cadastrar o controle, vamos lá de novo, apertar o botão e segurar do controle, apertar o botão mais, cadastrei meu controle. E agora, vou vir aqui, ó, na configuração. Posso passar, ó, todas essas configurações aqui, ó. Cadê? Vamos achar ela aqui, ó, percurso. Eu apago o percurso, mando fazer o percurso e acabou. Minha central está configurada para funcionar em qualquer portão. Essas outras configurações é quando você quer fazer um ajuste fino. Ela deu uma batidinha, ela tá com a rampa muito comprida. Aí você mexe nessas configurações para adaptar a placa para esse modelo de portão, para essa central bonitinha ficar redonda no seu portão, caso você ache necessário. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a Agility Pop Connect, a central que vai substituir a Pop Prog. Ela é a sua amiga na linha convencional PPA, certo? Mas aí você me pergunta, A Ledgero, ela é a mesma placa que essa? Não, não é a mesma placa que essa. Ah, então eu não posso pegar a placa da convencional e colocar na Ledgero? Não, não posso. Ah, mas e ao contrário, eu posso pegar da Ledgero e colocar na convencional? Não, também não pode. Cada placa tem a sua máquina, como na Jetflex. Não posso pegar a placa da Jetflex e botar na Ledgero nem na convencional. Então, cada placa tem a sua máquina, certo? Aproveitando que eu comparei a Jetflex, eu vou mostrar uma comparação das três, da velocidade das três, como as três se comportam nessa maquete. Vamos lá! Viram só a comparação das três linhas da PPA, a convencional, a Ledgero e a Jetflex. Hoje nós fizemos da convencional. Já temos da Ledgero no canal, vou deixar o card em algum lugar aqui em cima. E logo em seguida nós teremos da Jetflex, que é a central Full Range. Vamos ter ela logo já vai sair para vocês, acho que está em produção. Vai sair, tá sensacional esse vídeo. E para isso você precisa se inscrever, deixar o seu like e deixar o seu comentário, que é o mais importante para nós. Assim a gente sabe o seu feedback de como você está curtindo a sua nova convencional. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau!